com poder e autoridade é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar, por gentileza. Abra sua Bíblia, você que pode, o Salmo de número 51. Salmo de número 51, verso de número 10. Salmo de número 51, verso de número 10. O pastor pediu para nós trazermos uma palavra e eu creio que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra em nome de Jesus. Eu estava refletindo ontem como está difícil você pregar a palavra nos dias de hoje, até mesmo dentro do templo, até mesmo para a igreja, porque as pessoas se acostumaram a ouvir apenas aquilo que elas querem ouvir, apenas aquilo que elas gostam de ouvir. E quando nós ouvimos uma palavra como nós ouvimos ontem, o pastor Eliade trouxe aquela palavra que nos confronta, que nos faz refletir e nos faz também tentar sermos pessoas melhores, crentes melhores, servos mais dedicados. Em alguns lugares existe uma resistência muito grande, porque as pessoas se acostumaram com os coaches, com as teologias da prosperidade, mas a palavra de Deus ela consola, a palavra de Deus ela corrige, a palavra de Deus ela edifica. Eu aprendi que o pregador ou o pastor não pode ser seduzido pelas leis do mercado. Ele não prega para entreter as pessoas, ele prega para levar as pessoas até o arrependimento. Você acredita que Deus tem uma palavra para nós hoje? Amém. Eu vou trazer uma palavra rápida aqui. Você, ainda depois do culto, vai poder levar sua esposa para comer uma pizza. Amém, irmão? Não sei que dia que é hoje. Dia 12. Será que tem alguma coisa ainda, irmão? Se tiver uma sobrinha, dá para comprar uma pizza, né? Em nome de Jesus, quem sabe? Amém, vaso? Já é dia dos namorados, já aproveita. Salmo de número 51, verso de número 10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém? Vamos ler todos nós vamos ler versículo de número 12 no 3, amém? 1, 2, 3. Torna a dar-me. Amém. Meus irmãos, todos nós estamos fadados a tomarmos atitudes desagradáveis quando somos influenciados de certa forma pelo pecado, pela carne e pelo mundo. Somos fadados a tomar atitudes que não glorificam a Deus. E este salmo que nós acabamos de ler é resultado de uma atitude indesejada de Davi que não glorificou a Deus. A Bíblia nos diz em 1 Samuel, capítulo de número 12, 2 Samuel, capítulo de número 12, que Davi estava reinando em Jerusalém, estava administrando Jerusalém, e que Jerusalém estava em guerra com os povos circunvizinhos, e a Bíblia diz que era primavera, e naquele tempo os reis costumavam sair junto com o seu exército para a guerra. Mas Davi faz o oposto. Ao invés de Davi ir para a guerra com o seu exército, a Bíblia diz que ele fica em seu palácio, gozando e ostentando das suas riquezas. No período da tarde,
Davi subiu até a parte mais alta do seu palácio, aonde Davi tinha uma visão de todo o seu reino. E a Bíblia diz que enquanto Davi estava olhando para o seu reino, para a grandeza de Jerusalém, ele avistou a casa de Urias, e ele viu a esposa de Urias, a saber, Betseba, se banhando. Urias fazia parte do exército de Davi. Obviamente ele estava em campo de batalha, em campo de guerra. E quando Davi viu Betseba, Davi a desejou. E Davi logo chamou os seus servos e pediu para que os seus servos fossem até a casa de Urias e trouxessem Betseba até ele. E assim aconteceu. E a Bíblia diz que Davi seduziu Betseba e se deitou com ela. E logo depois mandou Betseba voltar para casa. E depois de 3 meses, Davi recebeu uma notícia de Betseba. Betseba mandou dizer a Davi que estava grávida, que estava esperando um filho, e esse filho era de Davi. Logo, Davi tem uma ideia, tem um pensamento. Davi escreve uma carta para Joabe, que era um dos chefes do seu exército, e nessa carta estava escrito que Urias deveria voltar para Jerusalém, que Urias deveria vir para Jerusalém, porque Davi queria o relatório da guerra. E assim acontece. Urias vem para Jerusalém, vai até o palácio, e a Bíblia diz que Davi pede a ele o relatório da guerra. Como está indo a guerra, como está o campo de batalha, o que está acontecendo entre os exércitos. E Urias passa para Davi o relatório da guerra. Mas o objetivo de Davi, chamando Urias, não era saber do relatório da guerra, muito pelo contrário. Davi queria que Urias voltasse para casa e se deitasse com Betseba, para que quando o filho viesse a nascer, ele não viesse a desconfiar que o filho era de outra pessoa. Agora Davi está colocando o seu plano em ação, e depois que Davi tem o relatório da guerra, Davi manda Urias voltar para casa. Mas a Bíblia diz que Urias não volta para casa, muito pelo contrário. Davi vai mandar ele para casa, mas ele vai para a frente do palácio, aonde dormiam os guardas, e ali ele passa a noite. Davi queria que ele fosse para casa, mas ele não segue a orientação, não segue a ordem de Davi. E pela manhã Davi descobre que Urias dormiu na soleira do palácio, na frente do palácio, aonde dormiam os guardas. Davi chama mais uma vez Urias, e Davi o adverte: por que você não voltou para casa? Por que você não foi ter com a sua esposa? Por que você não teve um momento de alegria com ela? E Urias respondeu dizendo: como eu posso voltar para minha casa? Como eu posso ter um momento de alegria com a minha esposa, sabendo que o exército que eu faço parte está em guerra, está em batalha? Então Davi, ele dá vinho para Urias beber, mas mesmo assim, Urias não volta para casa. Mais uma vez, Urias dorme na frente do palácio. Então Davi tem mais uma ideia carnal. Davi escreve uma carta para Joabe, e nessa carta estava escrito: Joabe, coloque Urias na frente da guerra, na linha de frente da batalha. E os irmãos sabem que aqueles que morriam primeiro eram aqueles que iam na frente da guerra, na frente da batalha. Davi queria que Urias perdesse a sua vida, e assim acontece. Ele escreve aquela carta, sela aquela carta, entrega para Urias e diz: entrega para Joabe. Somente Joabe pode abrir essa carta. Joabe, quando recebe a carta, lê aquela carta, coloca Urias na frente da batalha, e a Bíblia diz que o exército sai para a guerra, e Urias perde a sua vida. O plano de Davi deu certo. Davi cometeu um pecado de adultério. Davi matou Urias e continua no seu trono como se nada tivesse acontecido. Mas a Bíblia diz que Deus se desagradou da atitude de Davi.
Deus estava contra Davi. Mas espera aí, ninguém está sabendo, as pessoas não estão sabendo, o povo de Jerusalém não sabe, os conselheiros, os sacerdotes não sabem. Ou seja, o plano de Davi deu certo. Ele pecou contra Deus, matou um homem e continua sentado no seu trono, reinando em Jerusalém, como se nada tivesse acontecido. Davi continua tocando a sua harpa. Davi continua oferecendo sacrifício a Deus, como se nada tivesse acontecido. Mas a Bíblia diz que Deus levanta um profeta. E esse profeta se chama Natã. E Natã vai até a presença de Davi e diz: Davi, eu preciso te contar uma parábola. E Davi diz para ele: conte que eu estou ouvindo. Existiam 2 homens no reino. Um homem era muito rico, tinha muitas posses, muitos animais. E outro homem era muito pobre, ele tinha apenas um carneirinho. E aquele homem rico, aquele homem que tinha muitas posses, recebeu na sua casa alguns viajantes. E ele pediu para que os seus servos fossem até a casa do homem pobre e pegassem o único carneirinho que aquele homem pobre tinha, para que ele pudesse oferecer como alimento para os viajantes. Quando Davi escuta essa palavra, a Bíblia diz que ele se levanta e diz: quem é esse homem para que eu venha puni-lo? E Natã olha para Davi e diz: esse homem é você. Deus viu o que você fez com Urias. Porque eu posso esconder das pessoas que estão à minha volta. Porque eu posso esconder de quem me acompanha diariamente. Mas o que eu preciso entender é que Deus tem olhos como chama de fogo. Não, você não pegou, eu vou dizer de novo. Deus tem olhos como chama de fogo, e os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus sabe da minha produção, Deus sabe aquilo que eu produzo. Deus não está tratando com aquilo que você é aqui. Deus não está tratando com aquilo que você é aqui neste momento, porque muitas das vezes nós nos tornamos atores. Nós colocamos uma maquiagem, nós colocamos uma roupa e encenamos diante das pessoas. Deus não trata com esse personagem. Deus trata com aquele que você é quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando, lá no escuro do teu quarto, lá no interior da sua alma. Aleluia. Davi pecou contra Deus, mas está no trono, mas Deus viu. O que acontece é que Davi foi influenciado pelo pecado. Davi foi influenciado pelo pecado. Para a gente terminar, digamos que você entra aqui nesse salão, no templo, e quando você entra aqui, você vem até o altar e você vê que tem uma barra de ouro. Qual é o seu primeiro pensamento? Eu vou pegar, ninguém vai ver. Mas no fundo você sabe que não é seu. Eu vou pegar porque eu vou pagar todas as minhas dívidas. Vou viajar para o Caribe. Vou viver bem um tempo. Vou pegar porque ninguém vai ver. Vou colocar a mão porque ninguém vai ficar sabendo. Mas interiormente você sabe que não é seu. Você não trabalhou para ter, não lutou para conquistar, não foi atrás para alcançar. Você sabe que não é seu, mas o pecado está dizendo: pega, que ninguém vai ver. Coloca a mão que ninguém vai ficar sabendo. Mas interiormente, a sua consciência grita dizendo: corta que é melhor. O fruto está crescendo, mas corta que é melhor. O fruto está ganhando proporção, mas corta que é melhor. É melhor você renunciar o pecado e continuar com o seu relacionamento com Deus. É melhor você dizer não para esse mundo e continuar com a sua intimidade com Deus. É melhor você abrir mão da sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Quando Davi recebe a palavra de Natã, que é: esse homem é você, a consciência de Davi é ativada. E Davi olha para si mesmo
E ele viu que ele estava tocando a harpa. Ele viu que ele estava sentado no trono. Ele viu que ele era rei de Jerusalém, mas Deus estava distante. Porque há poder quando eu me confesso. O problema é que tem gente que guarda para si. E quando você guarda o pecado para você, ele te adoece interiormente. Quando você persevera na prática do pecado sem arrependimento, a sua consciência é afetada. Mas quando Davi recebe a palavra, esse homem é você, a consciência de Davi, ela é ativada mais uma vez. Então Davi vai para um lugar secreto, e ele começa a escrever esse salmo que nós acabamos de ler. No verso de número 1, Davi escreve dizendo: tem misericórdia de mim. Davi não entra na presença de Deus exigindo coisas. Davi não entra na presença de Deus dizendo: eu sou rei, eu sou alguém influente. Não, Davi sabe que ele não tem nada para oferecer para Deus. Davi sabe que ele caiu, que ele está arrebentado. Então ele entra na presença de Deus apelando, dizendo: tem misericórdia de mim. Davi está pedindo o favor de alguém superior para com alguém inferior. É Davi dizendo: eu sou inferior, eu sou falho, eu estou quebrado, mas eu estou aqui e eu estou pedindo: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Você está no corpo do pecado. Você é um pecador como eu. Você só não é fulminado pelo pecado por causa da misericórdia. Você ainda existe por causa da misericórdia. Você ainda está respirando por causa da misericórdia. Você ainda está de pé, vivo, por causa da misericórdia. Então logo eu e você não podemos exigir nada de Deus. Nós temos que entrar na presença de Deus como Davi fez aqui. Tem misericórdia de mim. Eu não tenho nada para lhe oferecer, mas eu estou aqui, eu preciso da sua misericórdia. Apaga as minhas transgressões. É Davi dizendo: o livro da minha vida está na tua mão. O livro da minha história está na tua mão. Mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, o Senhor pode apagar as minhas transgressões. Davi usa 3 palavras. Ele usa a palavra transgressão, ele usa a palavra iniquidade e ele usa a palavra pecado. Transgressão significa rebeldia, significa se rebelar. A palavra iniquidade significa distorcer. E a palavra pecado significa errar o alvo. É Davi dizendo: eu fui rebelde, eu distorci, eu errei o alvo, mas tem misericórdia de mim e apaga as minhas transgressões. Perceba que Davi não vai usar uma máscara, porque diante de Deus as máscaras caem. Diante de Deus as maquiagens não têm poder. Diante de Deus as encenações perdem a força. Deus não vê você só de aparência, Ele te conhece interiormente. Deus sabe o que tem dentro de você. Davi entendeu que depois que ele recebeu aquela palavra, nada sobraria, restaria para ele, além de se lançar diante de Deus sem máscara. Entenda uma coisa: Deus não está atrás da tua performance, Deus está atrás de um coração sincero. Não, você não pegou, vou dizer de novo. Deus não se impressiona com o teu jejum de 30 dias se não for sincero.
Deus não se impressiona com a tua oração de 10 horas, se não for com sinceridade, se for apenas uma religião. Deus não está pegado de nenhuma forma ao seu ritual. Deus quer ver sinceridade, Deus quer ver coração aquebrantado. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo: ele ora pouco, ela ora pouco, mas mal sabem eles que você é alguém sincero, é alguém que tem coração aberto, é alguém que tem alma consagrada interiormente. Irmão, Deus não quer hipocrisia, Deus quer sinceridade. Eu vejo gente arrotando a santidade no Brasil. Geralmente as pessoas que ficam arrotando santidade, elas vivem julgando os outros. São apontadores, julgadores, juízes. Hoje eu estava vendo um vídeo, e eu sei que não tem nada a ver com a nossa denominação, mas eu estava vendo um vídeo de uma igreja muito antiga, e estava passando ao vivo. A igreja está completando 60 anos, e eu fui ver os comentários. Irmão, quando eu vi aquilo ali, meu estômago embrulhou. É gente dizendo: o inferno te espera, o diabo está te esperando com o garfo na mão. E de quem é que vem essas palavras? Dos próprios, são evangélicos, né? Porque tem gente que só é evangélico, mas não é convertido. Mas diante de Deus a máscara, ela cai. É por isso que Jesus confrontou os fariseus. Jesus dizia para os fariseus, imagine comigo, não todos, mas para aqueles que eram hipócritas, Jesus dizia: hipócritas, atores, estão de máscara, mas quando a gente vai até Deus com sinceridade, a máscara cai. A máscara, toda essa pose cai. Tudo isso vai ao chão, porque Deus conhece a gente de dentro para fora. Ele vê o nosso interior. E por isso, Davi tira a máscara e está dizendo: eu pequei, cometi iniquidade, eu transgredi. E ele vai dizer: eu estou sujo. E essa palavra sujo aqui, no original, tem a ver com trapo velho, que você pega e passa no chão sujo, e aquele trapo fica podre, e só serve para ser jogado fora. É Davi dizendo: eu estou como um trapo sujo, que só serve para ser jogado fora. Eu estou sujo, mas eu estou aqui. Purifica-me. Purifica-me, lava-me, e eu ficarei mais branco do que a branca lã. Deus tem poder de lavar a alma que está suja. Jesus tem poder de lavar a vida de alguém que está suja. Ah, Gabriel, mas eu estou como um trapo velho, eu só servo para ser jogado. Deus está dizendo para você: eu posso te purificar. Davi está dizendo: eu estou sujo, mas eu estou aqui. Eu estou todo imundo, mas eu estou aqui. Eu caí, mas eu estou aqui. E a minha oração é essa: purifica-me, e eu ficarei mais branco do que a branca lã. Ele vai dizer: purifica-me, purifica-me, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Isso demonstra que Davi está arrependido. O que Davi sente não é remorso, o que Davi sente é arrependimento. Porque muitas pessoas, elas somente sentem remorso. Irmão, são quantos anos pregando? 10 anos pregando praticamente. E quantas pessoas não vieram à frente? Quantas vezes as pessoas não choraram?
Quantas vezes as pessoas não tiveram ali uma atitude emocional do momento, apenas um remorso. Quantas pessoas, elas não apenas choram na hora, quando escutam uma palavra, elas entram em lágrimas, sentem aquele remorso, mas continuam na prática do pecado. Mas quando eu me arrependo, não. Porque quem tem remorso se afasta de Deus. Ele não se aproxima, ele se afasta. Mas quando eu me arrependo, a minha mente é transformada. E eu não me afasto de Deus, eu me aproximo de Deus. Quando eu me arrependo, eu sinto fome de Deus. Quando eu me arrependo, eu sinto vontade de estar junto da palavra. Quando eu me arrependo, eu quero estar na presença de Deus. Davi está dizendo, eu não tenho remorso, eu tenho arrependimento, eu me arrependi, e eu estou aqui pedindo ao Senhor, cria em mim. Eu não tenho poder de criar, tem que começar de cima, é graça, é de cima para baixo. Então cria em mim um coração puro. Meu coração está sujo, mas eu estou aqui. Cria em mim um coração puro e um espírito reto. É Ele dizendo, eu saí do caminho, eu peguei a rota errada, mas eu estou aqui pedindo ao Senhor, eu quero voltar para o caminho certo, porque Davi sabe que Deus ainda pode endireitar aquilo que está torto. Davi sabe que Deus ainda pode restaurar o que está quebrado. Davi sabe que Deus pode limpar o que está sujo. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se você se arrepender, Deus pode te restaurar hoje. Eu acredito que Deus ainda fala nesse altar. Eu acredito que Deus ainda fala nesse púlpito. Eu acredito que o Espírito de Deus ainda fala na igreja. Eu acredito que ainda há poder na palavra. A palavra é viva. E Ele está dizendo para você, você caiu, você pecou, mas eu posso te restaurar, eu posso te limpar, eu posso te colocar de pé mais uma vez. Tem alguém que acredita nessa palavra aqui? É Davi dizendo, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença, não retira de mim o teu espírito. Aleluia. Davi não ora dizendo, não me lance fora do meu palácio. Davi não ora dizendo, não me lance fora do meu trono de autoridade de Jerusalém. Davi ora dizendo, não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi não ora dizendo, não retire de mim o meu trono, não retire de mim o meu ouro, não retire de mim a minha prata, não retire de mim o meu cobre, a minha autoridade, o meu cetro. Davi ora dizendo, não retire de mim o teu Espírito, porque Davi sabia que o que ele tinha de mais precioso era a presença do Espírito Santo na vida dele, porque a presença do Espírito Santo na vida dele preenchia o espaço que o ouro não preenchia, que o cobre não preenchia, que o trono não preenchia. É Davi dizendo, eu posso ir para o deserto, eu posso perder todas as minhas riquezas, mas não retira de mim o teu Espírito, e não me lance fora da tua presença. O que você tem de mais precioso é a presença de Deus na tua alma. O que você tem de mais precioso é essa chama queimando no teu coração. É Davi dizendo, não retira de mim, não me lance fora. Torna a dar-me, e eu finalizo, a alegria da salvação. Renova, restaura em mim a alegria da salvação. E quantas pessoas não perderam isso? Quantas pessoas não perderam a alegria da salvação? 2 minutos eu termino. Quantas pessoas não perderam essa alegria, esse fervor? É Davi dizendo,
Restaura aquela alegria que eu tinha quando eu comecei. Aquela alegria que eu tinha quando eu estava de trás das malhadas. Aquela alegria que eu tinha no Senhor quando eu derrubei o gigante. Aquela alegria que eu tinha no Senhor quando ninguém me via, mas eu tocava a minha harpa e os demônios fugiam. Aquela alegria que eu tinha quando eu estava na caverna, quando eu estava no deserto fugindo de Saul, o fogo se apagou, mas eu estou aqui pedindo para o Senhor: restitui em mim o fervor, a alegria da salvação. Urama. Deus quer restaurar a sua vida. Deus está dizendo para você: você entrou no automático. Você está no automático. Você veio aqui só para cumprir o ritual do domingo. Mas Deus está dizendo para você: eu quero restaurar a sua vida. Eu quero te levantar mais uma vez. Eu quero que você volte a ter prazer na minha palavra. Lembra quando você acordava de manhã e você queria orar? Você queria falar comigo? O fogo se apagou. Mas o Deus que nós servimos é riquíssimo em misericórdia. E se você se prostrar, Ele pode te restaurar hoje. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Aí eu estou sentindo graça de Deus na minha alma. E Ele dizendo para você: se arrepende que eu te restauro. Se prostra que eu te levanto. É Ele dizendo para você: pare, jogue fora a máscara. Retire a máscara, eu te vi de dentro para fora. E eu tenho graça para a sua alma. Ele quer te trazer de volta para o primeiro amor. Aleluia. Ele quer reacender a chama que se apagou. Eu quero orar com você. Eu tenho 1 minuto para orar com você. Vamos orar agora. E o que é que você tem de mais precioso na sua vida? Gabriel, eu não tenho uma casa para morar. Eu não tenho um carro para andar. Rapaz, estou todo endividado. Mas fique em paz. O Espírito Santo habita em você. E a palavra que eu tenho para você é essa: não perca a tua comunhão com Ele. Se você veio aqui caído, se prostra que Ele te levanta. Se você veio aqui quebrado, se derrama que Ele te reconstrói. Se você veio aqui afastado, se arrependa que Ele te traz para perto. E eu gostaria de orar com você. Porque quando Jesus estendeu a mão para mim, eu era pobre, perdido, mas Ele estendeu a mão. E talvez tenha alguém que veio nesse culto aqui que precisa voltar, que precisa ser restaurado, e eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você agora. Eu não sei como você chegou. E eu não gosto também de ficar forçando situação. Você vê que eu não fico forçando nada. Irmão, a palavra de Deus por si só, ela tem poder. Porque a Bíblia diz que ela é viva. A palavra de Deus é viva. Então, enquanto nós pregamos a palavra, mexe aí. Então não precisa o irmão cuspir na boca do outro, mandar o outro beber óleo. Não precisa nada disso. É só pregar a palavra que o Espírito de Deus se move. E eu acredito que Ele falou com alguém, e eu gostaria de orar com você agora. Senhor Deus eterno Pai, o Senhor conhece a nossa vida, sabe daquilo que nós carregamos, e nós estamos aqui, e nós entendemos uma coisa: o Senhor nos ama. O Senhor nos ama de tal maneira. E eu oro ao Senhor agora, pedindo pela vida desta pessoa, aonde ela estiver, ó Espírito de Deus, toca na vida dela.
no vazio mais profundo, na tristeza mais antiga, aonde meu Pai está destruído, nós oramos agora e pedimos: restaura a vida desta pessoa. Pega na mão, Senhor, dela, da tua filha, do teu filho, e ajuda ele a voltar ao primeiro amor. Ajuda ele a se arrepender ao Espírito de Deus. O Senhor tem uma nova oportunidade para você. O Senhor tem uma porta da graça aberta para a tua vida. E Ele está dizendo: eu te amo, e eu não desisto de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se pisares nos espinhos, eu contigo